Então, Alisson cortado, teremos Bento no gol. Para o meio-campo, aí sim, lesão do Gerson, né? Vem o João Gomes, o Ederson para a vaga do Bruno Guimarães, suspenso por cartões. E o último, o Beraldo para a zaga no lugar do Gabriel Magalhães, também suspenso com cartões, está fora. Bom, a primeira coisa que eu tenho que destacar é que eu, Adriano Tardelli, sempre quis falar de seleção brasileira. E acho que é um assunto muito delicado e que muitas pessoas não possuem coragem para dizer o que de fato tem que ser falado. Esses cortes que foram realizados por lesões ou por cartões não vão influenciar o desempenho pelo coletivo. Muito além disso, o Brasil tem uma série de jogadores que atuam em alto nível, não somente dentro do futebol europeu, mas também no futebol brasileiro, e vai conseguir suprir essas posições com uma extrema facilidade. O problema é que poucas pessoas conseguem ver isso. Se você for analisar os jogadores que foram cortados e os jogadores que estão sendo convocados, o nível em si, ele é bem próximo, ele é bem parecido. Não foi cortado um grande craque, mas sim jogadores regulares em seus clubes. São desfalques importantes para a seleção, jogadores em grande parte titulares, mas vamos começar no gol falando sobre o Bento, né? O Everton foi convocado, mas o Bento vai ser o titular, ele que entrou no lugar do Alisson. Se tem uma coisa que eu não concordo, e vou deixar bem claro aqui, é que jogadores que fizeram uma escolha por ir em direção ao futebol árabe sejam convocados com um teor de necessidade. Eu não vejo hoje, tá, o Bento no nível de goleiros brasileiros, como o Everton do Palmeiras e o Everson do Atlético Mineiro. Eu acho que eles conseguem desempenhar mais dentro do gol do que de fato o Bento, que hoje atua no Al Nassr, escolheu de fato ter uma vida mais tranquila. Querendo ou não, isso tem que ser destacado. Não é o futebol jogado a todos os minutos, como é no futebol brasileiro, em que um goleiro passa de 70 jogos na temporada, ou até mesmo falando em 60, caso o time não se classifique nas diversas competições. Então a convocação do Bento e ele como titular é muito questionável. O que você acha do Bento na vaga do Alisson, hein? Eu acho que ele respeita a hierarquia, né? Ia ser muito estranho se ele coloca como titular alguém que não estava na lista prioritária, todos na lista larga, mas quem ele convocou primeiro, ele entendia que era melhor. Então, o Bento, a partir do momento que o Ederson é cortado, o Bento passa a ser o reserva imediato do Alisson, tanto que foi ele que entrou no jogo contra a Colômbia. Então, me parece natural, e eu acho que o Dorival é um cara que respeita muito isso, que o Bento jogue. Por mais que eu ache o Everton mais goleiro, ou eu acho o Everton mais confiável, mais rodado, mais experiente. O Bento, assim, a gente tem acompanhado muito menos o Bento jogando na Arábia. Ele teve momentos de oscilação. Os jogos que furam mais a bolha, né, que a gente consegue ter um pouco mais de olhar, e assim, é um outro ritmo, é uma outra parada, mas entendo a hierarquia, eu acho que é uma decisão do treinador. O Bento vai para talvez o seu primeiro grande desafio enquanto goleiro de seleção, e ele precisa passar por esses momentos. Eu acho ele um ótimo goleiro. É uma grande chance para ele. É uma grande chance. Eu acho que gigantesca. a gente pode ter problema em todas as funções. A gente não tem problema no gol. Nível de atuação individual, né? Se os caras vão muito bem no clube individualmente, na seleção, praticamente nenhum deles consegue repetir esse nível de atuação. Aí eu acho que a gente tem um problema. Em relação aos protagonistas, né? Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, esse ataque estrelado que a seleção brasileira tem, neste ponto eu concordo. Temos jogadores de alto nível e não podemos falar simplesmente que essa geração não tem talento, que a geração passada era extraordinária, que a gente nunca vai ganhar uma Copa do Mundo. O ataque brasileiro é o melhor do planeta atualmente. Se você for pegar, não tem ninguém que joga mais que Rafinha e Vini Júnior na atualidade. E o Rodrigo tá ali dentro do top 10. Ou seja, é um ataque estrelado sim do momento. Assim como nos anos anteriores, quando o Brasil venceu aquelas outras Copas, Rivaldo, Romário, eles eram de fato os jogadores do momento.
Ou seja, o Brasil tem um alto nível de desempenho e precisa resolver esse problema de quem joga em clube e não joga na seleção. Um problema E que aí passa pelo coletivo, né? passa pelo coletivo, não dá pra falar que a gente não tem talento, não dá pra falar que o time no papel não é bom, não dá para alguns papos eu acho que a gente já superou. Pra falar porque a geração é fraca, porque não tem protagonismo, porque os jogadores não querem, porque eles não estão afim. Todos esses discursos já caíram por terra. O papo de não estar afim é muleta, que é usada sempre. A história de falar que não tem talento também é outra muleta. E a parada do protagonismo, a gente, hoje em dia, tem o nosso ataque, que é protagonista de Real Madrid e de Barcelona. Se isso não basta... Apenas, né? Pô, se você tem um trio de ataque que é protagonista de 2 dos maiores clubes do planeta, você não está satisfeito com isso, aí, meu irmão, aí a gente tem um problema sério de... E ambos favoritos para a Liga dos Campeões, por exemplo. Estão Exatamente. nas quartas de Podendo final, fazer estão a brigando final. pelo título de La Liga, enfim.